Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa de onde você está vendo esse vídeo, eu continuo sendo o professor Ulisses. Bem-vindos a mais uma bateria de questões para essa reta final aí do concurso da SpaceX, que se aproxima, né? Já estamos aí menos de um mês para a prova e a ideia, como eu trouxe para vocês no nosso último encontro, né? Nosso último vídeo, uma bateria de questões, dessa vez de história geral, para poder fazer aqueles ajustes finais, aparar as arestas, como eu disse no nosso último encontro, tá? Então, vamos lá. Da última vez fizemos questões de Brasil, hoje questões de geral, tá? E a ideia é trazer temas recorrentes, trazer temas que sejam abordados de maneira ampla para que vocês entendam contextos e não só temas específicos. A gente vai ver que alguns temas se repetem, a banca de vocês gosta muito de alguns temas específicos, tá? Então, a gente desenvolve aí nesse encontro de hoje, correto? Vamos começar na primeira questão, na questão número 1. E aí, isso aqui, gente, é a queridinha da banca de vocês. Vocês vão ver que dos últimos anos para cá, né, toda e qualquer prova da SpaceX tem uma questãozinha de Idade Média, tem uma questãozinha de feudalismo, todo ano tem. É mais certo que o sol amanhecer amanhã, tá? Ah, professor, mas eu já ouvi falar que o sol um dia vai explodir e a gente vai morrer. Você vai estar cansado de estar morto por outras causas, tá? O sol vai explodir muito lá pra frente. Esquece, tá? Então, naturalmente, como o sol vai amanhecer amanhã, vai ter uma questão de feudalismo na prova da SpaceX. Professor, se não cair nesse ano, eu posso te cobrar? Pode, meu endereço é... Não vou te dar meu endereço porque eu não sou, né, exposto dessa forma. Mas... sempre cai feudalismo, tá, gente? Então é muito provável que caia mais uma questão esse ano sobre Idade Média, sobre feudalismo, e os temas são variados, tá? Então vamos analisar nessa primeira questão aqui uma temática de feudalismo, tá? Pra gente ir desenvolvendo esse tema que é tão recorrente na prova de vocês. Número 1. O período conhecido por Idade Média prevaleceu na Europa desde a queda do Império Romano Ocidental, século V, até a queda de Constantinopla, século XV. Nesse período, o sistema vigente era o feudal. Leia atentamente os itens abaixo. Gente, como eu sempre gosto de fazer, e vocês já perceberam isso nas aulas que eu trago aqui para vocês, que questões com marcos temporais, com o estabelecimento de datas, são muito importantes para dar dicas para a gente, tá? Porque a partir do momento que você estabelece o teu marco temporal, a sua delimitação temporal, você se localiza na linha do tempo, na cronologia dos fatos, e você pode melhor identificar temas que podem ser daquele período ou de fora daquele período, né? Marcando ali para você o que você pode ou não marcar nessa questão, seja afirmativa, seja alternativa da questão. Show? Então vamos lá. Ele fala que a Idade Média, né, prevaleceu na Europa desde a queda do Império Romano Ocidental, século V. Data exata da queda do Império Romano do Ocidente, tá? 476 depois de Cristo. Portanto, gente, século V, como a questão aí tá falando. Professor, se eu quero ir além do 476, expandir a minha linha temporal, posso estabelecer um limite do século V? Claro, deve, tá? Então, o século V vai, portanto, de 401 até 500 depois de Cristo. Ué, professor, não é 99 não? Meu filho, se você, né, tá ruim nessa continha aqui de história, temos um problema com a prova de matemática, né? 100 anos. 401, 2, até 500. Pelo amor de Deus, gente. Então, ó, século V, esse período temporal aqui. E aí, ó, fala que a queda de Constantinopla, século XV. Queda de Constantinopla, correto? Exatamente 1453, obviamente, depois de Cristo, portanto, século XV. Professor, posso... Pode. Já te aviso de antemão, pode. Portanto, ó, 1401 até 1500. Professor, então quer dizer que a chegada dos portugueses aqui no Brasil, em 1500, com Pedro Álvares Cabral e a sua trupe, foi no século XIV? Século XV? Foi, tá, gente? Foi no século XV que Pedro Álvares Cabral chega aqui. Já no ano seguinte a gente pode falar do século XVI. Mas a descoberta do Brasil, né, trazendo um pouquinho aqui para Brasil, né, para os temas de Brasil, foi no século XV, ainda o último ano do século XV. Correto?
1500, portanto. Formações estabelecidas, linha temporal estabelecida, você sabe aonde você pode ir e aonde você não pode ir. Se uma das afirmativas aqui trouxer informação de antes disso aqui, tu não pode marcar, tá? Digamos que peça, sei lá, Édito de Tessalônica ou Édito de Milão. São temáticas anteriores a isso aqui. Portanto, você não pode estabelecer nada relativo a isso, correto? Se tiver alguma coisa depois disso aqui, falando de expansão marítima, por exemplo, não marca, tá? Não marca, porque já ultrapassou o nosso limite, correto? Então, tendo isso em mente, vamos ler as afirmativas. Número 1, fortalecimento do poder real e enfraquecimento dos poderes locais. Gente, presta atenção. São 10 séculos de história da Idade Média, correto? E engana-se quem entende que são 10 séculos homogêneos. 10 séculos onde, no dia 31 de dezembro de 475, era uma coisa. Amanheceu, todo mundo estourou champanhe, 1º de janeiro de 76. Mudou? Não, né, gente? Não é num estalar de dedos. Nada na história acontece num estalar de dedos, a não ser mortes, tá, né, gente? Morte, pum, matou, morreu, né? Mas processos históricos, a gente vai ter uma questão que a expressão mesmo traz, né? São processos, não acontece da noite para o dia, correto? Então, todo o contexto que cria o que a gente vai conhecer como feudalismo, que a gente viu aí no enunciado, não é formado da noite para o dia. Então, quando a gente pensa nessa aqui, o fortalecimento do poder real e enfraquecimento dos poderes locais não acontece da noite para o dia. Todo o processo de fortalecimento do poder real e enfraquecimento dos poderes locais está associado a um contexto antes mesmo da Idade Média e durante a Idade Média. Presta atenção. Quando a gente pensa no início, na formação aqui, nós temos em estudos vastos a história do Reino Franco, correto? E aí temos duas dinastias muito características. A dinastia Merovingia, correto? E a dinastia Carolíngia. Você já estudou isso aqui, você sabe do que se trata. Todas as duas, Reino Franco. Professor, é a França? Quase, tá? É o que a gente entende hoje como França, mas não totalidade, correto? Então, quando a gente pensa na Idade Média, nós não podemos falar que esses dois períodos aqui, no início dela, proporcionaram um fortalecimento do poder real. Porque enquanto no início da Idade Média, até cerca aí do século VII, século VIII, nós temos um poder real forte ainda na mão desse reino aqui. Quando a gente analisa a personalidade do Reino Franco, Clovis I, Carlos Martel, Carlos Magno, Pepino Breve, essas personalidades ainda fazem parte de um momento em que o poder está centralizado, está na mão de poucas pessoas, geralmente do monarca. Monarca, mono, um só, correto? Mas o feudalismo, que a gente entende como feudalismo, que é esse sistema político, social e econômico que se estabelece durante a Idade Média, não ocorreu homogeneamente, né? Pode criar essa palavra aí se não existir, né? Como eu disse no nosso último encontro, eu tenho licença poética, eu vou inventar a palavra mesmo, né? Mas não aconteceu de maneira uniforme durante todo esse período. Não começou aqui e terminou aqui exatamente. É todo um processo de construção desse período. Então, falar de feudalismo, por mais que a gente tenha períodos dessa época que compreende a Idade Média, que tenhamos características de poder real forte, no Reino Franco, principalmente, não dá pra gente afirmar que é uma característica do feudalismo, porque o feudalismo, ele pressupõe justamente o contrário, enfraquecimento do poder real e fortalecimento dos poderes locais na mão de quem? Dos senhores feudais, correto? Então, ó, a primeira tá errada. Show? Vamos lá, analisando as alternativas. Se tem esquece. Não pode ser letra A, não pode ser letra D, correto? Vamos ver a 2. Declínio de atividades comerciais urbanas e fortalecimento da vida rural. Gente, eu já vou dar o spoiler aqui que ela tá certa, mas presta atenção. Se nós temos todo um contexto, todo um processo que marca a queda do Império Romano do Ocidente, através principalmente das variadas invasões bárbaras, né? E a gente sabe que o termo bárbaro é completamente genérico, né? Porque eram vários povos, várias etnias dentro dos bárbaros. Mas lá no Império Romano, vocês viram isso também, bárbaro é todo aquele que não é romano. Ou seja, o de fora, ele é bárbaro. E aí quando a gente cria essa noção de barbaridade hoje em dia, né, abre o dicionário aí rapidinho e vê o conceito, vê o significado de barbaridade. É algo caótico, algo desorganizado. Então, eu denominar o outro de bárbaro,
óbvio que, né, essa é uma noção, um significado do dicionário contemporâneo, mas é uma noção de desorganização. Eu deslegitimo o meu inimigo, correto? Então, no contexto de invasões bárbaras, nós temos, de fato, um sentimento muito forte de medo, né? Rondando os europeus do Ocidente. Vale lembrar, tá, gente? O feudalismo ele é uma experiência político, social e econômica, um sistema que vigora na Europa Ocidental. Professor, então quer dizer que na Rússia, lá na Europa Oriental, não teve feudalismo do jeito que a gente conhece na Europa Ocidental? Não, tá? Tivemos um sistema alusivo ao feudalismo, mas não podemos chamar de feudalismo, correto? Tem características feudais, mas não é feudalismo, correto? Então, uma das principais características, né, é o declínio das atividades comerciais e urbanas, porque as pessoas estão com medo, as pessoas vão se isolar, vão se distanciar umas das outras, correto? Então elas se espalham, se separam. É aí que a gente tem principalmente a formação dos feudos, né? Característica, processo político que já começa com o Carlos Magno, né? Aqui no Império, né? No Reino Franco, né? O Carlos Magno vai ser responsável por descentralizar o seu próprio poder. Vale lembrar que o Carlos Magno entende que o reino dele é muito grande, muito vasto, e ele precisa delegar funções políticas administrativas para outras pessoas. E aí ele começa a criar denominações a outros nobres, tá? Chamando essas denominações de condado, ducado e marca, correto? Pô, professor, então é daqui que vem o conde? É. É daqui que vem o duque? É. É daqui que vem o marquês? É. Então ele vai concedendo poder a terceiros e o poder paulatinamente, né, com o passar do tempo, vai perdendo fundamentalidade na imagem dele. Vai ficando na mão desses caras aqui, que estão mais próximos da população que está isolada, com medo dessas invasões bárbaras. Portanto, o contato, as atividades comerciais, que comércio, gente, hoje em dia tem internet, né? Tu compra um bagulho lá da China, tá aqui do Brasil, né? Só pedir no AliExpress, só pedir na Shopee, que inclusive agora tá taxando, né? Espera um pouquinho, deixa regulamentar a lei de taxação, porque agora tá taxando tudo. Espera um pouquinho. Depois a gente troca ideia sobre isso. Mas, basicamente, naquela época o comércio previa, né? Era um pressuposto para o comércio a relação interpessoal, entre pessoas, de frente uma para outra. Então, se as pessoas estão com medo isoladas, não tem comércio. Professor, não tem comércio? Gente, diminuição, declínio. Não foi exterminada a prática comercial. A gente vai ter uma experiência aqui, uma outra ali, mas característica do sistema feudal, não o comércio. Correto? E fortalecimento da vida rural. Se não tem atividade comercial e urbana, a gente percebe, né, um processo de ruralização da economia, da sociedade, da vida na Europa Ocidental. Correto? Tanto que a economia base do feudalismo é a economia de subsistência. Economia de consumo próprio, não tem excedente. Se não tem excedente, eu não vendo. Correto? Então, a 2 está correta. Não pode ser a A, que a gente viu, né? Não pode ser a D. Pode ser a C? Não, porque não tem a número 2. Tá? Então, a gente já excluiu a A, a B e a D. Sobrou pra gente C e E. Correto? Vamos ler a 3 para a gente ver se tem alguma coisa que nos leve ao gabarito. Mas, segundo as alternativas que sobraram pra gente, se a gente vê que a 3 está errada, a gente já tem o nosso gabarito. Porque a 3 está na C. A 3 não está na E. Ou é E ou é C. Correto? 3. Uso generalizado de trabalho escravo no campo. Gente, já temos o gabarito, né? O gabarito é letra E, mas presta atenção que eu vou até o final. Mais uma vez, eu disse isso no nosso último encontro. Na hora da prova, tem certeza dessas 3 primeiras? Já chegou o teu gabarito? Marca, pelo amor de Jeová. Tá? Só marca, que você vai economizar tempo de prova, você vai ter mais tempo para fazer aquela questão difícil de outra matéria. Correto? Uso generalizado do trabalho escravo no campo. A principal mão de obra da Idade Média, do feudalismo, é a mão de obra servil. E aí vale lembrar que a servidão é uma relação social durante o período da Idade Média, durante o feudalismo, né? Práticas comuns, né, de relações sociais, a servidão e a suzerania e vassalagem, que são relações sociais de grupos específicos distintos, mas eu costumo dizer, né, para facilitar, que a relação de servidão, ela é vertical.
O que você quer dizer com isso, professor? Ela vem de baixo para cima. Nós temos alguém que controla essas pessoas, tá? Não necessariamente uma pessoa física, porque o servo, na Idade Média, ele não está associado ao senhor feudal, ele está ligado, ele está preso à terra, tá? São características romanas muito comuns, né? Da questão das vilas, né? Dos vilões, toda a questão que vocês sabem de características romanas integradas ao feudalismo. Portanto, é uma relação de cima para baixo. Nós temos alguém que controla as relações sociais. Na suzerania e na vassalagem, não é Vasco não, tá, gente? O SUS contra o Vasco, professor, não. Suzerania e vassalagem, correto? Ela já é uma relação horizontal. Como assim, professor? A relação de suzerania e vassalagem, ela é entre iguais. Correto? Ela é entre nobres. Lembrando que a sociedade medieval, a sociedade feudal, ela é estamental, dividida em grupos sem mobilidade social. O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o campesinato. Os servos estão ali no campesinato. Correto? Então, essa relação aqui de SUS contra Vasco, né, ela é entre nobres. Ou seja, aqui, quando Carlos Magno já começa a delegar poder e funções administrativas para outras pessoas, nós já temos o surgimento dessas relações aqui. Porque o suzerano é aquele cara que pega parte do feudo dele, parte da terra dele, nesse processo todo de divisão intensa de terras, começando ali pelo Carlos Magno, ainda no Reino Franco, tá? E subdivide. Ele cede parte da sua terra para um outro nobre, que vai se tornar vassalo dele. Correto? Então esse suzerano aqui, ele está numa escala, uma pirâmide de importância entre nobres acima do vassalo. Esse cara aqui, ele deve responsabilidade militar e fidelidade ao seu suzerano, tá? Professor, então preste atenção. Essa lógica, essa dinâmica, ela pode acontecer infinitamente? Pode, gente, tá? Não tem limite para o estabelecimento de vassalo dos suzeranos na Idade Média, no feudalismo. Então, nesse contexto aqui, você pode imaginar que o rei, aquele cara inicial, né, que perde seu poder, ele é um suzerano sem ninguém acima dele. Ele é o suzerano dos suzeranos. O vassalo, ele vai ter o cara com a mais quantidade de vassalos possível, né? E aí, essa lógica acontece com mais frequência. Nesse contexto de relações sociais, o trabalho escravo, ele é usado, tá? Ele não é extinto, vale lembrar que a escravidão é uma prática antiga, tá? Desde que o mundo é mundo, a escravidão existe. É óbvio que existem duas noções de escravidão, tu sabe muito bem disso. A escravidão antiga, geralmente greco-romana, né? Ou por aprisionamento de guerra, ou por dívida, tá? E a escravidão moderna, relativa ao tráfico internacional de escravos, né? O tráfico atlântico de escravos vindo da África para colonizar a América, correto? Mas tem mão de obra escrava no feudalismo, professor? Gente, eu vou confessar para vocês que eu nunca vi um estudo que fale sobre isso. Mas eu tenho uma regra, né, no meu coração de historiador, que diz que na história sempre tem uma exceção. Então, se teve um escravo nesse período de 10 séculos da Idade Média, do feudalismo, nós não podemos falar que não havia a utilização de mão de obra escrava, porque já configura a exceção, já configura a existência de um outro modelo produtivo. Mas o modelo amplamente, geralmente usado, né, de maneira generalizada, como diz aqui a alternativa, é a mão de obra servil, não a escrava, correto? Então o nosso gabarito já é a letra E, correto? 2 e 5. Vamos ver a 4 e entender porque ela está errada, tá? Os nobres estavam obrigados a pagarem aos seus servos uma pequena indenização que passou a ser conhecida como banalidade. Professor, eu já ouvi falar que existem vários impostos feudais, né, que são marca desse período e são importantes para a nossa prova. Tô certo? Tá certo, tá? Então, antes da gente continuar a resolução da prova, vem aqui comigo pro quadro, rapidinho, que eu vou te fazer uma lista dos principais impostos e quais eram as suas funções, para você ter uma noção maneira do que cada imposto se trata, correto? Chega aí. Então, rapaziada, como eu trouxe aqui para vocês, os impostos feudais, né, as principais obrigações pagas principalmente pelos servos em relação aos seus senhores, tá bom? Esses aqui, gente, são os principais. Vocês podem encontrar em estudos pessoais de vocês vários outros impostos, mas esses aqui são os principais, o que podem ser cobrados na prova de vocês. Detalhe importante, não vai ter uma questão perguntando para você o que é a banalidade, tá?
mas pode ter a menção da banalidade, você tem que saber o que é. Correto? Presta atenção. Nesse primeiro aqui, gente, na Corvéia, nós temos toda uma noção em que a semana, né, daquele servo, ela não seria toda de produção pessoal dele, correto? Na Corvéia nós temos a noção de que esse cara, ele divide, né, ele vai conceder parte da sua produção ao seu senhor, tá? Então, não é de forma completa, né? Nós temos outros impostos aqui que fazem referência à produção. Mas nesse processo aqui, nessa obrigação, nesse imposto, entre muitas aspas, o servo ele trabalha dias gratuitos para o senhor feudal no manso senhorial. Tá? Vai lembrar que haviam 3 divisões dentro do feudo: o manso senhorial, de uso quase que exclusivo dos senhores e da sua família, na comunidade de nobres ali daquele feudo; o manso servil, onde os servos estão ali, né, dispostos à produção de suas próprias, né, comidas, seus próprios alimentos e também nas suas próprias residências; e o manso comunal, que é uma área de convívio mútuo ali entre os dois estamentos ali estabelecidos, tá? Na Corvéia, portanto, dias de trabalho gratuito feito por esses servos no manso senhorial. A produção fica pro senhor feudal, correto? Na Itália, gente, nós temos toda uma produção relativa ao servo, né, no seu manso servil, tá? Vale lembrar que na Corvéia nós temos um trabalho feito no manso senhorial, trabalho gratuito, ele não fica com nada do que ele produz naquele dia. Na Itália, nós temos toda uma questão relativa à produção no manso servil do servo, nas terras em que ele tem disposição ali, que vai ser dividida para o seu senhor também. Já não bastasse a produção da Corvéia, nós temos a Itália também como principal, né, um dos principais impostos feudais. Na banalidade, era um imposto, gente, pago por esse servo para a utilização de mecanismos ou de ferramentas que só estavam dispostas no manso senhorial, tá? Então, por exemplo, eu quero usar o moinho, eu quero usar o forno, eu quero usar, sei lá, coisas que só tem no manso senhorial. Eu pago imposto para a utilização desses mecanismos, correto? Então, percebam, nesse contexto aqui é só o servo que paga imposto, correto? O da captação também é um imposto pago pelos servos, né? Que é basicamente um imposto por pessoa que vive no manso servil, né? Cada servo tem que pagar pela quantidade de pessoas que está na sua casa, que está na sua vila, no contexto do manso servil, correto? Então é um imposto por cabeça, por pessoa que convive ali. O tostão de Pedro é um imposto pago também pelo servo à igreja, correto? Nesse contexto aqui, é um imposto para manutenção das igrejas, dos mecanismos de funcionamento da Igreja Católica nos feudos, correto? No imposto da mão morta, nós temos todo um contexto de hereditariedade. O servo que não possui a terra, obviamente, mas tem um manso servil de trabalho próprio, para consumo próprio e às vezes para concessão de alimentação, né, para os seus senhores. Quando um servo morre, né, o servo pai, né, o grande controlador daquela família ali, vai lembrar que a Idade Média ainda é uma sociedade, né, também é uma sociedade muito paternalista, com a figura do homem, né, muito patriarcal também precisa, né, nesse contexto. Quando um servo morre, esse imposto aqui é pago, né, só lembrar, né, mão morta, correto? O servo, o filho desse cara, o primogênito, o mais velho, ele vai pagar um imposto para o manso senhorial, para o senhor feudal, desculpa, né, para reconhecer que ele agora é o cara principal daquela região ali, daquela família, que ele vai começar a gerir, né, entre muitas aspas, aquela região. Não é de posse, não é uma transferência de propriedade, porque não existe essa ideia nessa época ainda, correto? O formariagem e a albergagem são impostos menos cobrados, mas vale a pena vocês falarem também, tá? Vocês entenderem também. No formariagem, pensa aqui, ó, essa palavra aqui, ó, você que fez curso de inglês, né? Fez aquele cursinho, ou jogou aquele aplicativo, não vou fazer o merchan aqui porque eu não tô recebendo nada, tá? Mariage é casamento, marriage. É isso. Professor, você morou em Londres? Morei, gente. Morei 35 anos em Londres, apesar de eu ter só 26, né? 35 anos em Londres. Professor, mas tem uma conta errada aí. Já ouviu falar de reencarnação? Na minha outra vida, eu morei em Londres. Depois eu conto pra vocês. Mas formariagem, portanto, é um casamento, é um imposto para
casamento. For marriage. Tá vendo como a minha pronúncia é de Londres? Né? Morei ali do lado do Big Ben. Pertinho, pertinho. Mas, ó, for mariage, portanto, o imposto pago pelo servo para se casar. Correto? E no último, a albergagem, eu pelo menos lembro sempre de albergue, né, que é uma forma de hospedagem, né, que acontece quando você vai viajar, você pode se hospedar em um albergue, né, que é uma hospedagem um pouquinho mais rústica, né, um pouquinho com menos conforto, mais barata, né, mas é muito útil para muita gente que quer viajar de forma mais barata. A albergagem, portanto, é um imposto feudal pago pelos servos, pago não, né? É um momento em que ele é obrigado, né, obviamente, a receber nobres que façam visitações ao feudo, né, dele. Ele é obrigado a abrigar essas pessoas nas suas casas, correto? Então, gente, os principais impostos estão aqui, correto? Né? Vale aí a gente fazer uma revisada no final, né, nessa reta final do concurso de vocês, mas fica aqui a ideia para vocês dos principais impostos da Idade Média, correto? Vamos voltar para a questão? Gente, como a gente viu aqui, né, os principais impostos, dá para a gente continuar falando da banalidade, né, que está, né, citada aí na número 4. Os nobres estavam obrigados a pagarem seus servos uma pequena indenização que passou a ser conhecida como banalidade. Nós já vimos, né, gente, o que é relativo à banalidade, né? Qual é o imposto da banalidade? E a gente não viu nenhum imposto aqui no nosso mapinha mental sobre os principais impostos, o imposto pago por nobres, tá? Nós não temos essa lógica onde o nobre paga imposto. É sempre o servo que paga o imposto. Porque, como eu disse para vocês, as relações de poder são verticais, né? De cima para baixo, correto? Então, a 4 está errada porque o nobre não paga imposto, correto? E a banalidade diz sobre completamente outra coisa que não o que está descrito aí. Portanto, a 4 está errada, correto? Nosso gabarito a gente já viu que a 5 está certo, mas vamos ler ela de novo para entender porque ela está correta, né? 5. Existência de vínculos pessoais entre nobres mais poderosos e nobres mais fracos, suzerania e vassalagem. Já falei com vocês aqui do que se trata essa relação social, portanto, correto. Nosso gabarito, letra E, correto? Gente, Idade Média, feudalismo, vai cair na prova de vocês, é a minha aposta. Todo ano eu faço essa aposta porque sempre cai, né? Então, fiquem atentos aí a essa questão, né? A essa temática que pode ser, né, amplamente cobrada para vocês. Às vezes até mais de uma questão, correto? 2. Presta atenção aqui, gente. Leia os dois textos abaixo. Texto 1, vamos lá. Em 1873, Bismarck instaurou a Liga dos Três Imperadores, da qual faziam parte a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Rússia. Entretanto, as divergências entre a Rússia e a Áustria com relação à região dos Balcãs, ocasionadas pelo fato de a Rússia apoiar as minorias eslavas da região, desejosas de independência, acabou com essa aliança em 1878. Em 1882, o Segundo Reich alemão uniu-se ao Império Austro-Húngaro e à Itália. 2. Somente na última década do século XIX, a França começou a sair do seu isolamento internacional, conseguindo estabelecer um pacto militar com a Rússia em 1894. No início do século XX, também a Inglaterra se aproximou da França, formando uma aliança que fundia os interesses comuns dos dois países no plano internacional. Em 1907, a Rússia se aliou à França e à Inglaterra. Enunciado. Os dois textos descrevem a formação de blocos antecedendo a Primeira Guerra Mundial. Os textos 1 e 2 narram, respectivamente, a formação da... Vamos lá, gente. Nessas duas aqui, nesses dois textos, nós temos personagens, tá? Na primeira, nós temos aí, ó, Alemanha, Império Austro-Húngaro, correto? E Rússia. Nós temos aí também, né, no finalzinho, a menção da Itália, correto? No texto 1 nós temos esses 4 personagens aqui, e no texto 2 nós temos esses personagens aqui. França, correto? Rússia, e no final nós temos a França de novo e a Inglaterra. Inglaterra, portanto, só 3 potências aqui mencionadas. Vamos lá, gente. No contexto do texto 1, a gente vê que por divergências entre Império Austro-Húngaro e Rússia, nós temos a saída da Rússia desse bloco aqui.
tá? Mas quais são essas divergências, professor? Vamos lembrar que no contexto do século XIX, o Império Russo ainda é muito atrasado, muito retrógrado em relação às potências da Europa Ocidental. Vale lembrar que o século XIX é a disseminação vasta, ampla de ideais como liberalismo e nacionalismo. Esses dois conceitos são muito importantes para você entender o século XIX como um todo, desde o início até o final. Mas, basicamente, o ápice desses sentimentos, né, desses conceitos de nacionalismo e liberalismo, ocasiona o imperialismo, correto? E aí, gente, vale lembrar que a Rússia não participa do projeto imperialista de expansão das potências ocidentais da Europa à África e Ásia. Beleza? Portanto, a Rússia ela vai se aliar a outras potências que participam de um processo que ela não participa, correto? Então, a Rússia se une a essas potências aí, mas vai sair porque, pelo fato de ser atrasada, de estar muito atrás de outras potências em relação ao liberalismo, à industrialização, nós vamos ter uma Rússia se preocupando em ampliar suas rotas comerciais. De que maneira? Você sabe que na época, na Europa, não tem avião, não tem Uber entrega. Ih, se tem o nome da empresa. Me patrocina, Uber. Me dá uma viagem de graça aí, por favor. Desculpa, gente, tive que pedir, né, porque toda oportunidade é oportunidade. Mas, de qualquer forma, brincadeiras à parte, Uber não me processa. Não posso falar o nome da empresa, gente. Esquece o que eu falei. Rebobina. Esquece, tá? Tô brincando, tá, gente? Mas, de qualquer forma, a gente vai ver que a Rússia, ela se esforça para ampliar suas rotas comerciais por mar, correto? E aí você sabe que a Rússia é enorme, mas, infelizmente, para a Rússia, ela só tem saída para o mar no norte, correto? E tu sabe que quanto mais a norte do planeta Terra, mais frio fica. E a Rússia é enorme, né? As saídas para o mar dos mares do norte da Rússia são muito frios. Durante algumas partes do ano, aqueles mares congelam. Gente, se congela, não dá para navegar, correto? Então a Rússia se preocupa em estabelecer alianças com países, com regiões que tenham saída para o mar que não congela. A gente vai denominar esse tipo de mar de mares quentes, correto? Então a Rússia, por exemplo, vai apoiar o panslavismo da Sérvia, né, que é um dos projetos nacionalistas do pré-Primeira Guerra Mundial, onde a Sérvia e outras potências ali dos Balcãs, correto? Mencionado aí no texto 1, visam se separar dos seus donos, né, dos seus atuais, né, mandatários, no caso de Sérvia e outras regiões daquela parada ali, Império Turco-Otomano, correto? Então a Rússia, por ajudar a Sérvia, né, e Império Turco-Otomano e Império Austro-Húngaro estão ali próximos uns dos outros diplomaticamente e geograficamente também, a Rússia vai ter problemas com o Império Austro-Húngaro saindo dessa aliança chamada de Liga dos Três Imperadores, correto? Depois a Itália vai entrar, porque apesar da Itália ter problemas, né, divergências nacionalistas com o Império Austro-Húngaro, ela é muito aliada, ela é muito forte junto com a Alemanha, correto? Lembrar, né, que o processo de unificação de Itália e Alemanha acontece quase que concomitantemente, quase que ao mesmo tempo com auxílio mútuo, né? A Itália ajuda a Alemanha ajuda a Itália, porque eles têm um inimigo em comum, a Áustria, né? Vocês vão lembrar que lá no Congresso de Viena, em 1815, a Áustria brinca de war, né? Vai anexando territórios que não eram delas antes do Congresso, correto? Partes da Itália estão nesse contexto aí. A rivalidade da Áustria com a Alemanha se dá principalmente por questões étnicas, germânicas, que você sabe muito bem daquela região germânica aí, que é pauta também para o pan-germanismo da Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial. Gente, a aliança que junta Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália pré-Primeira Guerra Mundial só pode ser tríplice aliança, tá? Então, sabendo que o texto 1 se refere a tríplice aliança, tu já sabe que o gabarito é ou B ou E, correto? E aí, vamos entender o texto 2, essa aliança aqui feita entre as potências, para entender qual é o outro grupo, tá? Vamos lá, gente. Você sabe que o processo de unificação da Alemanha tem tudo a ver com França, correto? Porque a Alemanha, antes de ser Alemanha, era a Prússia. E uma das guerras de unificação da Alemanha é a Guerra Franco-Prussiana, correto?
por questões hereditárias, por questões dinásticas, a Alemanha oferece um príncipe da dinastia dela, a Prússia, tá, gente? Oferece um príncipe da dinastia dela para concorrer à sucessão do trono espanhol. Professor, o que a Espanha tem a ver com essa parada? Porque eu não lembro. Vamos lá, gente. A Prússia oferece à Espanha um príncipe da dinastia dela, a dinastia Hohenzollern. Eu também morei em Berlim, tá, gente? Morei 35 anos em Londres e morei mais 40 em Berlim. Então eu tenho essa facilidade aí com línguas, tá? Então, a família Hohenzollern, né, que é essa família dinástica da Prússia, oferece um príncipe para a Espanha, para que a Espanha tenha uma sucessão do trono satisfatória, né? Porque o seu rei daquela época tinha falecido sem deixar herdeiros. Uma questão comum na Idade Moderna, né? Continua na Idade Contemporânea, a sucessão de tronos monárquicos bem prejudicada por essas linhas sucessórias problemáticas. Tá? De qualquer forma, a relação Prússia e Espanha deixa a França bastante preocupada, tá? Porque se você olhar o mapa da Europa Ocidental, a França está justamente entre a Alemanha e Espanha. Tá? Então, ter um rei, ter um postulante ao cargo, pelo menos, né, da mesma dinastia em países que cercam geograficamente a França, para a França não é interessante, correto? Então, a França declara guerra à Prússia, perdendo essa batalha pelo poderio bélico muito bem sucedido do Guilherme I, né, rei da Prússia, e o seu ministro da guerra, Otto von Bismarck, correto? Então, gente, nessa relação aqui, quando a Prússia derrota a França nessa guerra aqui, a Prússia se torna Alemanha, né, se unifica de vez e vai tomar uma região que vocês conhecem bastante, que era da França na época, a região da Alsácia e Lorena. Uma região que é uma só, tem dois nomes, mas é uma região só, rica em minério de ferro, uma das principais matérias-primas para a indústria, né, prussiana / alemã, correto? Então a Alemanha pega um território francês, tá, e se desenvolve na França pós-guerra franco-prussiana um sentimento que vocês já conhecem, chamado de revanchismo francês. Há uma doutrinação à população francesa para criar a imagem do alemão como inimigo, como rival. E a ideia da França é se vingar, praticar, né, estabelecer uma revanche em relação à Alemanha. Por isso esse sentimento nacionalista, que vai ser um dos precursores também da Primeira Guerra Mundial, chamado de revanchismo francês. Os três projetos principais aí eu já mencionei aqui nessa nossa conversa: pan-eslavismo, pan-germanismo e revanchismo francês. Correto? Então, gente, por que eu expliquei isso tudo aqui nessa lógica aqui? Porque se a Alemanha está de um lado, na Tríplice Aliança, a França vai estar do outro, meu irmão. Eita! Fiz barulho. Mas se a Alemanha está de um lado, a França está do outro. Então já saibam que nessa lógica aqui, França, Rússia e Inglaterra, a Rússia sai, né, desse contexto aqui, já apaguei o nomezinho para vocês, saberem que essa divergência com a Áustria, com o Império Austro-Húngaro, faz com que a Rússia vá para o outro lado, correto? Então, França, Rússia e Inglaterra. A Inglaterra, um aliado francês há bastante tempo, óbvio, pós-eventos da era napoleônica. França e Inglaterra eram rivais, né, nesse contexto do Napoleão. Lembra aí do processo do bloqueio continental, né? Mas depois França e Inglaterra são muito próximas diplomaticamente, então vão se aliar, né, no contexto pré-Primeira Guerra Mundial. E aí, a França esperta vai olhar, pô, a Rússia tem problema com a Áustria. A Inglaterra é uma concorrente da Alemanha em relações industriais, na corrida imperialista em África e Ásia. Vou me aliar a esses caras, tá? Então, por mais que não haja uma declaração de guerra propriamente dito, essas nações aqui, elas se respaldam, elas se antecipam ao processo para, pô, se tiver uma guerra, se tiver embate entre esses dois grupos, eu tenho que ter aliados, correto? Então esse grupo aqui é a Tríplice Aliança e esse grupo aqui, dando o nosso gabarito, a Tríplice Entente, correto? Que vão ser os lados da Primeira Guerra Mundial. Esse grupo aqui formado, como diz o texto 1, em 1882, e esse grupo aqui formado, como diz o texto 1, tá, gente? Desculpa. E o texto 2, 1907. Correto? Vale lembrar que a guerra acontece 7 anos depois, em 1914. Correto? Portanto, o nosso gabarito,
letra B, tríplice aliança e tríplice entente. Correto? Vamos para 3, gente, para a gente ver aí e continuar o nosso processo de resolução de questões. 3. Em março de 1938, a Alemanha, com apoio de habitantes locais e endossada por um plebiscito, anexou uma região, país, de seu entorno. Essa anexação ficou conhecida como Anschluss. Viu a minha pronúncia, né? Morei em Berlim, mas vou fazer umas viagens ali, vou dar o gabarito não. Mas enfim, Anschluss, união. A região, país, anexada ou anexado por Hitler, nessa ocasião foi a ou os. Vem comigo para a gente resolver essa questão aqui no quadro. Se liga aqui, gente. Falar um pouquinho sobre a Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial é estabelecer que a Alemanha faz parte de um fenômeno que acontece principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, que é o fenômeno do fascismo, né? O fenômeno do totalitarismo da extrema-direita agindo aí em prol de uma solução dos problemas acarretados para a Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Não à toa, tá, gente? Esses movimentos ganham força principalmente nos países que são afetados pelo pós-Primeira Guerra, tá? Que são principalmente a Alemanha, né, com o contexto do Tratado de Versalhes, que vai ser a culpada da Primeira Guerra Mundial, vai pagar indenização, vai ser desmilitarizada e tudo mais, e perde todos os seus territórios ultramarinos, né, e além, né, continente, inclusive a Alsácia-Lorena vai ser devolvida para a França, né, efetuando aí, entre muitas aspas, o revanchismo francês que a gente mencionou na questão anterior, tá? Mas pensando em Alemanha nazista, que é um fenômeno específico da Alemanha, né, inclusive chamar a Alemanha de nazista, né, falar nazismo e falar Alemanha é quase que um pleonasmo, né, uma repetição, porque o nazismo ele é um fenômeno da Alemanha específico, fascismo, que é o que nasce na Itália com Mussolini, tem várias regiões, tá? A gente vai ter fascismo na Itália, fascismo em Portugal, fascismo na Espanha, cada um com suas características, mas seguindo um escopo conceitual quase que comum. Mas a Alemanha vai ter algumas ideias próprias, tá? Ideias comuns entre fascismo e nazismo. Totalitarismo, unipartidarismo, culto ao líder, né? Faltou mencionar aqui também, né, o antissocialismo, né? Antissocialismo, que é uma característica importantíssima dos fascismos, do nazismo também, tá? Então dá pra gente imaginar que, essencialmente, na essência da parada, o fascismo combate o crescimento do comunismo. Vale lembrar que o Mussolini, antes de fundar o grupo, né, fascista da Itália, né, o Face de Combatimento, ou Fati de Combatimento, também morei na Itália, tá, gente? Especificamente ali na região da Toscana, né, por 50 anos. Então perceba aí que eu tenho um contato bem íntimo com as minhas vidas anteriores, né? Então, lá na Itália, quando o Mussolini cria o Face de Combatimento, é um grupo que ele persegue comunistas, socialistas da Itália. Vale lembrar que o Mussolini era um membro do grupo socialista antes de criar o Face de Combatimento. Então, algumas frustrações dele com o movimento socialista na Itália fazem com que ele crie um grupo que essencialmente persiga esses caras, correto? Então, o nazismo também tem essa característica antissocialista, correto? Mas antissocialismo, totalitarismo, unipartidarismo, culto ao líder são características comuns do nazismo e do fascismo, correto? Essas duas aqui são características específicas do nazismo, tá? Primeiro, a superioridade racial, né, a existência da raça ariana, tá? E nós temos um militarismo expansionista que também acontece na Itália, no fascismo italiano, mas presta atenção. Esse militarismo expansionista da Alemanha nazista, ele é diferente dos outros fascismos, porque ele visa o estabelecimento do espaço vital, que é uma área para a existência dessa raça aqui, correto? O Hitler entende que a Alemanha só não comporta toda a raça ariana, tá? Ele precisa se expandir, beleza? Gente, se o Hitler quer se expandir para estabelecer o espaço vital, e ele quer estabelecer uma raça superior, que é uma raça única, ariana, de pureza racial, não faz sentido ele se aproximar de países de origem germânica, tá? Então, basicamente, a aproximação do Hitler de outras nações próximas a ele vão, primeiramente, né, além da política, visar uma ideia
fenótipa, uma ideia biológica, uma ideia étnica, correto? Portanto, vê essa questão aqui, ó. O Anschluss, a união que se estabelece em 38 através de um plebiscito é entre a Alemanha e quem, gente? Letra A de Áustria, tá? A de gabarito, A de Spessex, A de aprovação. Pode colocar o A em qualquer coisa aí. Mas é A de Áustria, gente, porque a Áustria, que é um conhecido velho da Alemanha, tanto em relações nacionalistas quanto em relações étnicas, por serem germânicos, tá? Faz parte do Hitler num contexto de superioridade racial, da raça ariana especificamente. Portanto, nós temos essa anexação através de um plebiscito. O Hitler vai chegar na Áustria e perguntar, ó, quem quer fazer parte do Terceiro Reich? Quem aqui da Áustria quer fazer parte do processo de superioridade racial? Tem dois contextos de convencimento do Hitler para o estabelecimento do ganho do voto sim nesse plebiscito. Primeiro, toda uma questão militar que ameaça a Áustria em relação à Alemanha. A Áustria não se recuperou tal qual a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. Vai lembrar que a Áustria também vai ser punida no contexto pós-Primeira Guerra com o Tratado de Saint-Germain, né, que foi um tratado assinado no mesmo ano do Tratado de Versalhes, correto? Mas a Áustria não se recupera, está fragilizada política e economicamente, e o Hitler chega lá ameaçando os austríacos, ó, ou vocês aceitam, né, eu vou tomar medidas cabíveis, e também tem uma noção de gente que concorda com o Hitler na Áustria. A Áustria está machucada, a Áustria está bastante fragilizada após a Primeira Guerra. Vale lembrar que é esse contexto que leva à ascensão de modelos totalitários na Europa. Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, a própria Áustria, né, com o contexto do Anschluss. Então, a Europa, como um todo, está machucada, está descrente na ideia de liberalismo, está descrente na ideia de capitalismo e de liberdade, correto? Então, basicamente, esse governo aqui, esse tipo de governo aqui, o totalitário, seja ele fascista, seja ele nazista, está associado essencialmente a toda uma noção, né, que diz respeito a uma frustração pós-Primeira Guerra com todo aquele modelo político, social e econômico estabelecido até então. Então, o nazismo, o fascismo surgem principalmente como alternativas a esse modelo de vida, portanto nós temos aí a Áustria. Professor, e essas outras aí? Todas têm a ver com a Alemanha, não tem? Tem, gente, mas AB, Renânia, é aquela região que vai ser anexada, né? Não anexada, desculpa, vai ser militarizada ou remilitarizada. É uma região do território alemão que vai ser remilitarizada em 1936, correto? Quando o Hitler ocupa aquela região, que é uma região estratégica em termos bélicos, e vai investir em indústria bélica, desrespeitando o Tratado de Versalhes, que visava, como eu disse para vocês aqui, a desmilitarização da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. Então o Hitler, ele já começa o seu governo em 33, né, nos próximos anos aí, desrespeitando Versalhes, correto? Muito por conta disso, essa expansão e essas lógicas, né, nazistas que desrespeitam Versalhes criam um sinal de alerta nos países que venceram a Primeira Guerra Mundial, que eu falei com vocês, a França, a Inglaterra e tudo mais. E aí, a gente percebe que a política de apaziguamento, né, de França e Inglaterra visavam deixar a Alemanha crescer, deixar ele desrespeitar o bloqueio, o Tratado de Versalhes, tá? E falar, pô, ele vai crescer, ele vai bater de frente com um inimigo que também é nosso, que é o Stalin, que é a União Soviética, que é o comunismo. Então deixa ele crescer, ele vai bater de frente com o comunismo, porque ele é essencialmente antissocialista, anticomunista, tá? E eles vão se destruir e a gente vai ficar intacto. Então deixa eles crescerem, tá? E vai dar bom. Só que ele começa a crescer e não para de crescer, né? E aí, em 1938, desculpa ainda, nós temos a assinatura do Acordo de Munique, né, ou Conferência de Munique, que vai ser feita entre França, Inglaterra e Alemanha, e a conversa, basicamente, dos primeiros ministros de França e Inglaterra, da França, o Alexandre Pétain, e na Inglaterra, o Chamberlain, né, conversar com o Hitler e falar assim, ó, já deu, né? Anexa esse último território aí dos Sudetos, tchecoslovacos, já que você tá a fim de anexar, e não anexa mais nada, correto? Não faça mais nada além disso. Ele aceita tudo mais, ele anexa os Sudetos, mas depois ele vai anexar a Polônia, que diz respeito ao acordo de paz, que isso aí França e Inglaterra não esperavam, entre
Alemanha e União Soviética, né? O Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, ou Pacto Ribbentrop-Molotov, né? Que impede a atuação militar bélica dessas nações, né? De Alemanha contra a União Soviética e vice-versa. E aí, anexando a Polônia, que era a área de atuação máxima entre esses dois, com o estabelecimento ali do corredor polonês, né, que é aquela brincadeira muito saudável que geralmente homem tem com seus colegas, né, de escola e tudo mais. O corredor polonês é uma zona de não agressão, olha que maneiro, né, entre Alemanha e União Soviética. Com a anexação completa da Polônia, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial, não porque a Rússia ou a União Soviética, né, propriamente dita, vai declarar guerra à Alemanha, mas porque o Acordo de Munique, assinado com a Alemanha, França e Inglaterra, foi desrespeitado. Ele anexou outra região que não os Sudetos, né, além dos Sudetos. Portanto, a guerra começa entre o eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, contra, né, Inglaterra, França e, posteriormente, Estados Unidos e União Soviética. Correto? Então, falamos de todos esses aí, só faltou a Dinamarca. A Dinamarca foi o segundo território alemão que a Alemanha anexou depois do início da guerra, né? O primeiro território anexado vai ser a França, né, com a República de Vichy, né, uma das principais potências dos aliados, né, do lado, né, liberal, né, ocidental da guerra. Vai ser anexada, né, a França, e depois da França nós temos a anexação da Dinamarca, correto? Então, falei de todas essas anexações, todas aconteceram, né, por parte do Hitler, mas a primeira que diz respeito ao enunciado, a Áustria, o Anschluss, né, em relação a esses povos germânicos, né, que fazem parte do projeto de superioridade racial da Alemanha, correto? Vamos para 4. Vamos ler a 4 aqui, gente. O movimento intelectual conhecido como Iluminismo ocorreu no século XVIII. Mais uma vez, gente, estabeleceu o limite temporal século XVIII, tu sabe que é de 1701 até 1800. Tudo que acontecer aqui pode estar nessa questão aí. Mas ele já especificou que foi o Iluminismo, tá? Outra coisinha, tá, gente? O Iluminismo, tal qual o feudalismo, é um tema que a banca de vocês gosta. Eles não gostam tanto de iluminismo quanto de Idade Média, mas é um tema recorrente também, pode ser que venha uma questão aí de iluminismo para vocês, tá? Leia as informações abaixo. 1. O pensamento político e econômico dos iluministas correspondia aos anseios da burguesia e ambos se opunham ao positivismo. Professor, tem iluminismo e tem positivismo. Tem relação entre dos dois? Não, tá, gente? Por quê? O positivismo, ele é uma política, uma ideologia que nasce também na Europa, mas não no século XVIII, não nesse espaço de tempo aqui. Ele vai ser uma obra, né, uma questão desenvolvida no século XIX. A gente vai lembrar, né, que esse positivismo, inclusive, influencia bastante o Brasil, né, o exército brasileiro, principalmente pós-guerra do Paraguai, né, aquele processo de politização do exército que vai se opor ao governo do Dom Pedro II. Mas, nesse contexto aqui de comparação de iluminismo e positivismo, não dá pra gente estabelecer essa relação, portanto, né, tá errado essa aí. Vamos lá. A A não pode ser, a B não pode ser, nem a D não pode ser, nos resta C e E. Vamos lá. Se a gente souber se a 2 está correta, a gente já mata a questão, né? Ou errada, né? 2. O período ficou conhecido como século das luzes? Pô, isso aí é batata, né, gente? Isso aí é associação básica, iluminismo, iluminação, dar luz, tá? E é isso aí, inclusive é um conceito desenvolvido pelo filósofo Immanuel Kant, né? É a noção de iluminar-se, de soltar-se das amarras do antigo regime, de soltar-se das amarras não físicas, não, né, correntes propriamente ditas, do antigo regime. Iluminar-se é dispor-se ao conhecimento, dispor-se à liberdade intelectual. O iluminismo, de fato, né, é esse movimento que se desgarra, né, que se solta do antigo regime, né, ou tenta se soltar. Óbvio, né, que iluminação tem tudo a ver com luzes, portanto, o século XVIII ficou conhecido como período, né, século das luzes. Tá correto, nós já temos o nosso gabarito aqui, tá, gente? 2 e 3. A 1 tá errada, a 2 tá certa, letra E não pode ser a letra C, correto? Vamos ler as outras, né, duas, né? Você já vai matar a questão, você já vai marcar a letra E e vai para o resto da prova, mas vamos ler aqui porque a gente está aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. 3. O iluminismo combateu o absolutismo monárquico, o mercantilismo e o poder da igreja. 3 pilares que o iluminismo combate, tá, gente? O absolutismo, o mercantilismo, que é o modelo econômico desse sistema político, tá? Então,
absolutismo e mercantilismo são fenômenos do mesmo contexto, tá? O absolutismo cria o mercantilismo e a igreja, por mais que não seja aquela igreja medieval que a gente vê, né, bastante, com poder absoluto, com influência intelectual e comportamental muito forte no europeu medieval, ainda é muito forte, mas não tanto quanto na Idade Média, correto? Então, basicamente, o iluminismo combate esses três pilares aí principais: absolutismo, mercantilismo e igreja. Vale lembrar, gente, que o iluminismo não combate a ideia de monarquia. Tem alguns autores, inclusive, como o Rousseau, que defendem um modelo de monarquia constitucional, correto? O Montesquieu, da tripartição dos poderes, ele também defende um modelo de monarquia constitucional. Então, a defesa de monarquias ainda é uma pauta. A crítica é ao absolutismo, correto? Então, essa está correta, nós já sabemos o gabarito, 2 e 3. Vamos ler a 4 para entender por que ela está errada. 4. O iluminismo encontrou forte resistência entre os adeptos do liberalismo. Pô, professor, eu já ouvi esses dois termos, iluminismo e liberalismo, na mesma frase, no mesmo contexto. Faz sentido? Todo sentido, tá, gente? Porque são fenômenos do mesmo espaço temporal. Os dois ocorrem no século XVIII, tá? Inclusive, um dos pais do liberalismo é também um autor iluminista, o John Locke, o inglês John Locke, tá? Então, o John Locke pode ser aquele cara que joga em duas posições, né? O meia criativo, né, que distribui o jogo, que faz gol, né? Mas é também um cara que atua no iluminismo e no liberalismo, portanto, são fenômenos bem parecidos, eles não vão, né, entrar em resistência, em contraste. Portanto, a 4 tá errada. Nosso gabarito, portanto, letra E, 2 e 3. Vamos fazer a 5 aqui para a gente caminhar para a nossa reta final, tá? Assim como fiz nas questões de Brasil, 5 questões de Brasil, 5 questões de geral, tá? Vamos aqui para o enunciado da 5, beleza? Se por um lado a Guerra Fria significou a inexistência de um conflito direto entre as superpotências, por outro, a disputa entre elas por áreas de influência em todo o mundo deu-se de forma intensa. Uma conferência internacional que reuniu 29 nações africanas e asiáticas em 1955 teve a intenção de ser uma alternativa à bipolarização mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esta conferência foi realizada em... Gente, para explicar essa questão aqui, vamos entender um pouquinho de Guerra Fria, vem comigo pro quadro, tá bom? Então, gente, sobre Guerra Fria, é muito importante que vocês entendam que, como o enunciado já mostrou pra gente, é uma época de polarização, mais especificamente de bipolarização. Nós temos um lado A, lado B muito bem estabelecido, entre duas grandes potências pós-Segunda Guerra Mundial: os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou mais conhecida como União Soviética, ou URSS, tá? Nesse contexto aqui, nós temos uma luta intensa não entre os dois, não vai ter nenhum conflito direto entre os dois, por isso que a guerra é fria, correto? Não esquenta nada a não ser na crise dos mísseis, né? Mas isso é um tema que vocês já conhecem, os dias que a Terra parou, né? Os dias que mais causaram tensão, né, por uma terceira guerra mundial no contexto da Guerra Fria. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter aqui o estabelecimento de lutas por áreas de influência. Quem vem pro meu lado? Como é que eu posso te convencer a vir pro meu lado e não pro dele? Correto? Como eu disse, é uma luta por influência. Show? Tá todo mundo sendo questionado. E aí, qual é o teu lado? Vem pro meu ou vai pro teu? Socialista ou capitalista, correto? Então aqui nós temos características que podem mostrar pra gente como eles estão lutando de fato nas mesmas esferas, tá bom? Preste atenção, nós temos aqui 3 planos econômicos, tá? O plano Marshall, eu acho que tem 2 L's, tá, gente? Se tiver um L só, se tiver 2, eu não conheci o Marshall propriamente dito para saber se o nome dele é assim, tá? Mas... Plano Marshall, Plano Colombo e Aliança para o Progresso. Cada um visava reforçar economicamente regiões específicas do mundo e trazer essas regiões, obviamente, para o bloco capitalista, correto? O Plano Marshall auxiliava nações da Europa Ocidental, tá, para financiar a reconstrução dessas nações que foram destruídas pela Segunda Guerra Mundial e, óbvio, aproximar essas caras dos Estados Unidos. O Plano Colombo, olha que doido, gente. O Japão foi destruído pelos Estados Unidos nas bombas de Hiroshima e Nagasaki e recebeu um auxílio para se reforçar economicamente pós-Segunda Guerra. Olha que doido, né, gente? Então, o Plano Colombo é um plano econômico para a Ásia, especificamente o Japão,
correto? Que se torna um grande aliado dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra. E a Aliança para o Progresso, um plano econômico que visava financiar a América, correto? Óbvio, os Estados Unidos faz esse financiamento. No Brasil, a gente também tem as atuações do programa Aliança para o Progresso aqui no Rio de Janeiro, especificamente na Vila Kennedy, que é uma favela aqui do Rio de Janeiro, né? Para quem não conhece, fica ali entre os bairros de Bangu e Campo Grande, né? Na beira da Avenida Brasil, tá? E aí, que é uma das principais rodovias aqui do Rio de Janeiro, a rodovia Mário Covas, né? Mas todo mundo chama de Avenida Brasil, que é a maior rodovia, né, aqui do Rio de Janeiro, do município do Rio, tá? Pra quem não conhece, tá, gente? Pra quem conhece aí, ignora essa explicação. Mas a Vila Kennedy, se você reparar, o Kennedy não é à toa, tá? Porque o presidente John Fitzgerald Kennedy, né, presidente dos Estados Unidos na época, foi o responsável por financiar a construção de uma vila habitacional para uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, né? E a Vila Kennedy, para quem conhece, para quem já passou ali por perto, tem uma estátua da Liberdade, né? Tem uma estátua lá da Liberdade para homenagear justamente na praça principal da Vila Kennedy, o Kennedy, que foi o presidente dos Estados Unidos, que financiou a construção da Vila Kennedy. Então, enquanto os Estados Unidos têm esses três planos aqui, a União Soviética tem a Comecon, tá? Que é um projeto, né, um programa de ajuda econômica para países da Europa Oriental, que visava reforçar o bloco socialista na Guerra Fria, correto? Aqui a gente tem a OTAN, né, uma aliança militar, Organização do Tratado do Atlântico Norte, vai juntar nações em uma aliança militar para um possível conflito, tá? A OTAN existe até hoje, a gente conhece bastante aí essas dinâmicas entre guerra da Rússia e da Ucrânia. A gente fala bastante de OTAN, né? Da participação da Ucrânia na OTAN então, e tal, mas OTAN, aliança militar. Aqui o Pacto de Varsóvia, que também é uma aliança militar fundada em 1955. Professor, tem Varsóvia aí na questão, hein? Calma, respira, jovem mancebo, tá? Respira. E assim como a CIA, uma agência de espionagem, né? Nós temos também a KGB, a agência de espionagem, além também das áreas espaciais, bélicas, que essas duas nações vão se debruçar, né, nesse contexto da Guerra Fria, correto? Mas preste atenção, a questão fala de uma conferência em 1955, assinada por 29 nações africanas e asiáticas, tá? E vou explicar para vocês, já dando o gabarito, que essa conferência, né, essa reunião dessas 29 nações afroasiáticas, ela está muito localizada no tempo do processo que a gente vai conhecer pós-Segunda Guerra Mundial de descolonização afroasiática, tá? As potências africanas e asiáticas, por muito tempo, foram vilipendiadas, foram genocidadas, foram, né, exploradas pelos países europeus no processo de imperialismo que a gente já viu no final do século XIX e que leva a gente à Primeira Guerra Mundial, correto? Nesse contexto todo aí, o pós-Segunda Guerra, que gera um enfraquecimento muito grande aos países da Europa Ocidental, vai proporcionar movimentos nacionalistas que visavam a separação dessas nações, correto? Então, pensa, bota o teu cérebro para oxigenar aí. Se existe um movimento nacionalista, anti-imperialista contra nações enfraquecidas, faz sentido que essas nações, que essas regiões que querem independência, que querem emancipação, organizem uma conferência para falar, pô, não tô nem do teu lado, nem do teu lado. Eu estou neutro. Quando a gente fala da conferência de Bandung, como o gabarito diz pra gente, capital da Indonésia, né? É muito importante... Capital? Posso ter cometido um erro geográfico aqui, não sei exatamente se Bandung é a capital da Indonésia, já volto 2 segundos com essa informação, tá? Aqui o processo é rápido, tá? Já voltei com a informação e eu tinha sim cometido um contexto, né, uma informação, um erro geográfico crasso, tá? Bandung não é a capital da Indonésia, tá, gente? A capital da Indonésia é Jakarta. Show? Corrigido aí o erro geográfico, né? Bandung é só uma cidade importante onde essa conferência foi realizada. E a gente pode dizer que em Bandung a gente tem a criação do terceiro mundo, tá? Ou seja, uma região que não está aliada nem a um nem a outro, correto? Então a Conferência de Bandung, uma das principais conferências na Guerra Fria para a criação de blocos que visam se emancipar, se tornar independentes e de propósito vão se tornar neutros nessa dinâmica aqui. Vocês sabem, né, que o Brasil, por exemplo, não faz parte dessa lógica porque o Brasil está alinhado
politicamente com os Estados Unidos desde 46 no governo Dutra, tá? O Brasil rompe relações com a União Soviética, rompe, né, funcionamento de partidos e agremiações comunistas no Brasil, o PCB colocado na ilegalidade de novo no governo Dutra, tá? E aí o Brasil não faz parte desse contexto de não alinhamento, faz parte da política capitalista no processo de Guerra Fria. A gente vai ter governos como o governo do Jânio e do João Goulart que adotam, né, a PEI, a Política Externa Independente, que reata relações diplomáticas com a União Soviética e também faz parte dessa linha de não alinhamento. Né, dessa ideia de não alinhamento, mas não fazem parte, o Brasil não fez parte da Conferência de Bandung, correto? Gente, Teherã e Alta são conferências que acontecem ainda durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Teherã é uma conferência feita ali durante a Segunda Guerra Mundial, que foi uma conferência feita entre os aliados, né, com os líderes dos aliados, para estabelecer um plano de atuação para justamente saber o que vai ser feito no Ocidente, principalmente para recuperar ali a França do domínio nazista. E Alta também é uma conferência da Segunda Guerra Mundial que visa ali entender o que vai ser feito com a Alemanha pós-Segunda Guerra. Panmunjom, gente, é um armistício realizado entre as Coreias, na Guerra da Coreia, que acontece durante a Guerra Fria, entre os anos de 1950 e 1953. É uma guerra também que a gente pode chamar de guerra satélite, com participação indireta de Estados Unidos e União Soviética. Vale lembrar que é uma guerra entre as Coreias do Norte e Coreia do Sul, Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista, tá? Comunista não, socialista, desculpa, né? Então, em 51, se eu não me engano, esse armistício, 53, desculpa, esse armistício é assinado entre as duas Coreias para para expulsar, propriamente dito, o Japão daquela região, que, como eu disse, está sendo, né, ajudado financeiramente pelos Estados Unidos, correto? Então, é uma paz entre os dois que vai desmilitarizar, né, aquele paralelo 38, que é justamente a divisão entre as Coreias, tá? E aí nós temos a retomada da guerra depois disso. Mas é um armistício entre as Coreias, tá? Um tratado de paz entre as Coreias momentâneo. E Varsóvia, como a gente já viu aqui, o Pacto de Varsóvia é assinado no mesmo ano, pode levar a confusão aí com Bandung, mas é um tratado, né? Um pacto estabelecido na Polônia, aí sim capital, tô afirmando aqui, Varsóvia é a capital da Polônia, né? Assinado para estabelecer uma aliança militar com nações do bloco socialista do Oriente, da Europa Oriental, correto? Gente, portanto, ó, essas 5 questões aqui trazem pra gente alguns temas recorrentes, né? A gente viu aí questões de feudalismo, questões de iluminismo, de Primeira e Segunda Guerra Mundial, então vale a pena aí vocês darem esse gás principal na reta final, tá? Mais uma vez agradeço a presença de vocês, agradeço a oportunidade mais uma vez e espero que você esteja confortável, sabendo tudo pra prova aqui no Elite, nas redes sociais do Elite. Você se prepara cada vez mais para o sucesso no concurso de vocês. Então, nos vemos no próximo encontro. Continuem estudando e torço por vocês. Valeu? Grande abraço. Tamo junto, gente.